o que eu vou compartilhar hoje, mas foi positivo que a mensagem foi fermentando. Sabe quando você faz o pão, deixa ele fermentar um pouquinho mais e depois você põe para assar e ele fica mais fofinho ainda? E foi isso. Eu queria lhes falar em 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios 12, esse vai ser nosso texto base. Eu quero lhes falar sobre a gloriosa fragilidade. A graça e a bondade de Deus em nos fazer pessoas frágeis. E quando a gente age de forma contrária a isso, né, quais os riscos que a gente está impondo a nós mesmos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, disse Paulo. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo eu não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida e ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições, e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Bom, Paulo aqui está falando a uma igreja de Corinto, uma igreja que ele investiu muitos anos de serviço apostólico, lançando fundamentos, construindo bases teológicas, alicerçando o funcionamento da igreja, fazendo casamentos, denunciando o que não era casamento, denunciando prostituição, promiscuidade, refinando o entendimento das pessoas do que era a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Fato é que pouco tempo depois que Paulo deixou essa igreja, deixou entre aspas, né? Que ele fala que ele os gerou como filho, então ele tinha uma ligação paternal com esses irmãos, mas pouco tempo depois do seu distanciamento, alguns falsos mestres infiltraram na igreja e começaram a propor assuntos que não deveriam estar no seio da igreja. A igreja passou, por exemplo, a dar, nos nossos dias, microfone para gente que não deveria ter o microfone. Começou a fazer negócios de forma que não
é legítimo a igreja participar de determinados negócios. E Paulo começa a se preocupar profundamente. Por quê? Porque eram irmãos preciosos, eram pessoas que ele amava e que ele tinha um senso paternal de cuidado. Eles começaram também a distorcer alguns ensinos de Paulo, falar que não, aquilo que Paulo falou dessa forma não é muito bem assim. E principalmente por parte de judeus, em contrário aos gentios que faziam parte daquela comunidade, foi se disseminando contendas, discórdias, e isso começou a rachar a vida da igreja. Algo peculiar para os nossos dias. Essa igreja, então, ela começa a seguir um caminho de morte. E chega aos ouvidos de Paulo, e Paulo, então, se sente obrigado a escrever uma primeira carta duríssima. Por exemplo, ele começa a carta aos Coríntios falando, olha, vocês são de alto nível espiritual, porém, têm atitudes profundamente carnais, atitudes essas que eu não as vi nem em quem não é convertido. Paulo começa a denunciar uma forma de viver que as pessoas que outrora dizia ter o Cristo, comunicavam que nunca tinha conhecido ele. E depois dele escrever sobre diversos assuntos, ele começa a fechar a carta, né? Palavras finais de uma carta. Como é que você encerra uma carta? Normalmente os principais assuntos, né, as estacadas principais vêm nos finais da carta, né, no final de uma carta. E Paulo então começa a dizer o seguinte, olha, eu conheço um homem, e aqui ele começa a falar na terceira pessoa, mas os teólogos vão dizer que é a respeito dele mesmo. Ele fala, olha, eu conheço um homem que esteve num lugar de muitas revelações. Eu conheço um homem que teve uma visão que eu não posso dizer para vocês, que vocês vão me chamar de louco. Mas esse homem não tem motivo para se orgulhar pela revelação que teve. Se há algo que eu posso me orgulhar, é que essas revelações foram dadas a um homem com fraquezas e fragilidades. Paulo começa a dizer que ele habitava um lugar que a gente chama de Monte da Revelação, mas também habitava num lugar chamado caverna escura, sombria, dias que você não escuta nada, dias que só vem má notícia. Ele fala o seguinte, olha, esse homem, ele teve tão perto de Deus, que ele ouviu coisas que se eu fosse pregar isso, não teria como expressar o que eu vi. Nas palavras dele, fala, olha, eu tive uma visitação ao terceiro céu. Primeiro céu que eles chamam de céu onde os pássaros vivem. Segundo céu, o lugar onde as estrelas vivem. E o terceiro céu, o lugar onde Deus vive. Ele fala, olha, esse homem, falando na terceira pessoa, ele esteve lá. Mas esse mesmo homem é um homem que carrega limitações, debilidades e carências. E se for para me escolher qual dos dois lados eu me orgulho, eu prefiro me orgulhar das minhas fraquezas. O texto diz que Deus permitiu que Paulo tivesse um sensor de limitação, um espinho na carne. Alguns vão dizer que era uma enfermidade severa no estômago, pela qual ele dependia, né, a sua saúde, e a sua saúde se esvaía por causa dela. Outros vão dizer que eram perseguidores, pessoas que atormentavam o ofício e o ministério apostólico. Mas o fato é que eu até lembrei do amigo nosso aqui, o Fernando, como que eu ia explicar isso? E eu me lembrei de todo carro, você que tem carro, ele tem um sensor de passo, um sensor de marcha lenta. Sabe quando você liga o carro e dá uma acelerada, né? Para ele voltar para uma marcha lenta, ele tem um sensor que identifica em qual está. E esse sensor ele nunca desliga. Mesmo quando você acelera, ele não para de funcionar. Mas a rotação não pode cair daquela. E o que faz isso é um sensor que não deixa seu carro morrer. Só um exemplo. O que Paulo está falando é o seguinte: Deus permitiu que tivesse um sensor desse. E esse sensor, esse espinho,
ele me lembra exatamente que eu sou Paulo. Que meus pés estão aqui na terra. Que eu posso até habitar nos lugares celestiais e ter visões e revelações, mas ainda vivo entre os mortais. Ainda vivo entre aqueles que choram. Ainda choro. Ainda que tenha uma visão do céu, eu ainda tenho visão da terra, ou visão do meu próximo, ou visão de mim mesmo. E quando eu olho para mim, eu vejo fraqueza. Eu vejo humanidade. Eu vejo fragilidade. Que, ao invés de Deus excluir esse sensor, né? Ele fala que pediu 3 vezes para Deus tirar. Ele fala que Deus não tirou para que esse sensor continuasse lá. Para que ele não pudesse se orgulhar das visões e revelações que ele já tinha tido. Parece que esse discurso, meus irmãos, esse discurso apostólico, né, do apóstolo Paulo, e apostólico significa missionário, ou que tem uma missão, ele não é muito conveniente para os nossos dias. Porque, mesmo quando eu olho para dentro de mim e vejo os espinhos, eu olho para fora e é um discurso vendido por aí, que a nossa sociedade é feita só de vencedores. Que a vida dos nossos coleguinhas só dão certo. Nós falamos disso na quinta, né, Felipe? O salmista vai dizer o seguinte: olha, peraí, Davi, você já viu os ímpios? A vida deles é linda. E a minha vida parece uma bagunça de problema. Parece que o discurso hoje não bate muito com o discurso do coach, que está querendo fazer uma geração de águia, de vencedores, que somos mais que vencedores, mas não nesse aspecto. Mas quando eu digo que eu vou fazer uma geração de heróis, de super-heróis, quando a gente paga caro para o cinema, quando sai um novo da Marvel, isso tem um porquê, pessoal, isso tem um fundo. Porque no fundo, a gente gostaria de ser o incrível Hulk. A gente gostaria de ser o Homem-Aranha, sim ou não? Eu gostaria de ser o Wolverine. Fala de novo. Corta sua cabeça e tchau, vai embora. Mas a gente popularizou os super-heróis, por quê? Porque é um anseio da nossa alma, de sangrar e não morrer, de não ter choro, de não ter tristeza. Sim ou não? Dizem que o Capitão América foi criado num momento pensado, né, pelos Estados Unidos, para promover a identidade do americano. Por quê? Porque ela estava fragilizada, era um cenário controverso ao que eles queriam sobre armamento, etc. E ele vem e representa uma nação com poderes. É um homem imortal. Tem alguém aí? Alguém imortal? Gente, quando eu escuto esses coaches falando, eu me sinto um derrotado. Sério mesmo. Eu me sinto assim, cara, eu dei errado na vida. Eu dei errado. Eu não sei que ringue. Não, e detalhe, eu vi um congresso, eles só chamando para aqueles congressos que eles fazem, e o título era o seguinte, a chamada era, não sairá daqui nenhum perdedor. Todos sairão, todos que irão nesse treinamento, se tornariam cabeça, vencedor. Aí eu falei assim, bom, mas se for uma sociedade de vencedor, eles vão vencer sobre quem? Porque só tem vencedor nesse negócio. E sabe qual que é o problema? Que a conta não fecha? Quando eu olho para mim, para minha família, meus filhos, para a igreja de Jesus, eu vejo que não é assim que funciona. Que existem fraquezas e fragilidades dentro de mim. Que existem carências, espinhos, que estão lá, mesmo depois de eu orar e pedir 10 anos de crente, 20 anos de crente, ele continua lá. Então eu tenho me sentido constrangido,
Porque negar a humanidade, a fragilidade, a vulnerabilidade é um caminho de morte. E eu queria te falar sobre fragilidade, sobre 4 aspectos. O primeiro deles é o que eu chamo de espinhos da vida. Tem alguém aí? Sim ou não? Sim. Me tolere. Parece que os ingredientes da vida de Paulo, irmãos, pode ser encontrado na minha vida e na sua, sim ou não? Fui lá na casa da Ludmila essa semana, eu e a Rebeca, fazer uma visitinha para ela. Ela falou para mim que ficou com um grão com um ponto, né, da cirurgia, grande, do lado de dentro do olho, como se fosse uma pedra arranhando. Aí ela perguntou, e aí doutor, que dia que você vai tirar o espinho aqui? Falou, não, vai cair sozinho, mas é normal, dói mesmo, sente mesmo, incomoda mesmo. Parece, irmãos, que fragilidade, tribulação e angústia faz parte da minha vida. Eu não sei do quanto ou qual a intensidade se faz parte da sua, mas da minha, não tenho dúvida que eles estão presentes. Esses espinhos da vida, ele tem uma habilidade enorme de romper com a nossa estrutura, com a nossa carapaça, com as nossas carcaças de religião, de autossuficiência, sim ou não? Tem uma música que a gente fez, né, Lídia? Acerte. E nessa música, quando Deus nos trouxe, eu via como se eu tivesse vestido de uma armadura, mas quando eu levantava o braço, tinha um lugar de respiro, né, na armadura. E aí veio uma flecha e acertou exatamente nesse lugar. Só que essa flecha foi enviada por Deus para me lembrar que meu coração precisava ser ferido por Ele, para me continuar dependente da vida dele. Acerte, chama. Não sei a estrada, como está sendo a estrada da sua vida, mas na minha está tendo uns buracos, uns montes, umas quebradas meio sinistras, uns escuros, uns dias meio desérticos. Deserto não é lugar de morar, é lugar de passar, tá, pessoal? A gente vai passar, mas até ele acabar. E assim foi na vida de Paulo também, e a gente precisa aprender a conciliar a luz da extraordinária experiência com Deus com a falta de luz que existe quando você está dentro de uma caverna, precisando ouvir você mesmo, ouvir o Espírito Santo, ouvir Deus. Às vezes a gente acha que Deus só está no monte da revelação, mas Ele também habita na caverna. Sim ou não? Ele habita. E é exatamente isso que Deus pode utilizar para nos mostrar o quão dependentes e carentes da intervenção dele. Como a Lídia e o Felipe falou, chegou um momento ali da gestação que só Deus. Ou eles se apegavam em Deus, ou não tinham o que se apegar. E às vezes as nossas estradas, elas vão nos demonstrando fraqueza e imperfeição, que são inerência da vida, para nos colocar nesse lugar. Você não era o bonitão? Você não era bambambam? Resolve esse abacaxi agora. Aí você tem que parar e pedir ajuda. Alguém? Aí você tem que falar assim, não estou conseguindo. Sozinho não vai dar. Essa é a vida, pessoal. E é exatamente isso, nesses momentos de dor e de imperfeição, quando reconhecidos, que abre a oportunidade de você conhecer um Deus num novo lugar, numa nova intensidade. Paulo, quando escreveu isso, um homem cheio de revelação e do nível que ele experimentou, ele ouviu de Deus o seguinte: Paulo, o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Entendeu? Por isso que eu não posso tirar o espinho, Paulo.
Porque se eu tiro o espinho e você consegue, você pode cair no risco de achar que é você, Paulo. Então, Paulo, eu tenho que deixar esse espinho te machucar até você reconhecer que você não dá conta. Para que quando você reconhecer isso publicamente, eu venho com a minha graça e o meu poder e faço, e você profundamente consciente que você não daria conta, você me reconhece, Paulo. É por isso. Porque o meu poder opera num lugar de incapacidade. Então não despreze os espinhos da vida, viu, pessoal? Faz parte. Segundo aspecto da fragilidade, cuidado com o mar de vencedores. Pergunta, vencedor de quê? Vencedores em quê? Se a vida for feita apenas de vencedores, onde estarão os perdedores que vão legitimar os vencedores? Porque esse discurso que só existe vencedor, como assim vencedor? Eu entendo exatamente o que o Romano chama de mais do que vencedores. É uma estatura que pode tirar tudo de você, o que você tem de mais precioso não pode ser abalado, está nele. Isso te faz mais que vencedor. Mas mais que vencedor não é tudo que você quiser ou você vai conseguir. Não é tudo que você sonha que você vai alcançar. Não, não é assim. Deixa eu estourar sua bolha. Você não é capaz de conquistar tudo que você sonha. Você não é. O discurso aí fora é, não, vai. Só que tem coisa que dá errado. E a gente não consegue. E não tem como explicar o porquê não. E é nessa hora que a gente precisa confrontar se a sociedade é feita só de vencedores. E vencedores de quê? Na sociedade atual está pregando aí, né, que a gente vive alegre. A gente tem se tornado pessoas com uma espécie de dever de mostrar para as pessoas que a gente é feliz. Aqui, isso não acontece com ninguém aqui não, né? Eu sei que não. Mas a gente tem a audácia de sair para passear com a nossa família e fazer de tudo. A gente pode estar bolado um com o outro. Na hora da foto para postar no Instagram, a gente está rindo. E aí a gente fica 50 minutos lá para tirar uma foto para postar, para falar que a nossa família saiu. Mas aí você pergunta, e aí, como é que foi no parque? Não sei, eu demorei 50 minutos para tirar uma foto e depois a gente vai embora. Porque mais se vale mostrar para uma sociedade que você é feliz do que ser feliz. Mais vale mostrar o momento do que curtir o momento. Tem alguém que escreveu o seguinte, momentos bons não tem foto, você não lembra. Sim ou não? Agora, a nossa sociedade, o critério de valor é o Instagram. O que você tem, que carro que você tem, com quem que você anda, com quem que você namora, qual restaurante que você vai. Isso define o prospecto de like que você pode ter. E a quantidade de like é como se fosse, não sei se vocês já viram esse filme, né? É um robozinho que vai enchendo. Aí a pessoa vai no salão, faz o cabelo para tirar a foto. Aí chega em casa, nossa, não fiz para isso. Não fiz para você, marido. Eu fiz para me tirar a foto. Sabe? A gente gasta tempo no parque com os nossos filhos para tirar a foto, para mostrar para o outro que a gente tem uma família e que está tudo lindo, que você é um ótimo pai. E esquece de ser pai, de ser família e de curtir ele com ele. Por quê? Porque a vida real está ficando muito difícil conviver com os espinhos. A gente tem vergonha deles. Quantos perfis que você segue que tem coragem de falar dos espinhos? Ou você só segue gente melhor? Vai lá e pesquisa esses caras que promovem o mar de vencedores. Vê quantos seguidores eles têm. Agora, procure aqueles que pregam sobre a cruz, sobre o espinho. Quantos tem?
Ah, David, mas a vida já está tão difícil, é melhor ouvir a vida irreal, né? É melhor. E aí, sabe o que acontece? Quando a Ludmilla tem um espinho no olho, ela olha para esse que está sendo apresentado para ela, e ela pensa duas coisas: ou Deus não me ama, não existe, não me ama, ou eu sou muito ruim que eu não consigo dobrar o coração de Deus para ser melhor para mim. Porque a vida do Fernando é perfeita e a minha não é. Estão entendendo isso? E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que muitos homens relevantes em Deus foram homens que enfrentaram enormes desafios e enormes espinhos, e que alguns problemas não foram resolvidos, eles tiveram que aprender a conviver com eles. Deus me livra, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, me livra desse problema. Aí Deus está lá em cima assim: não posso. Porque se eu te livro de novo, você não vai depender de mim. Você tem que quebrar a cara. É o processo. Até o dia que você aprender que você precisa vir para mim primeiro. A boa nova é que se você tem vivido problemas, alguma dificuldade, algum espinho, bem-vindo ao time da vida real. A vida real, inclusive a do apóstolo Paulo, tinha espinhos. O sofrimento humano, irmãos, é um velho conhecido da humanidade, e ele só será aplacado quando Jesus voltar. Até lá, enfrentaremos sofrimentos. Terceira coisa é que há uma glória, há uma graça de Deus quando o assunto é fragilidade. A dor e a morte não fazia parte do plano de Deus. Mas após a queda, o projeto humanidade, ele entrou em falência. Interessante que em Salmo 8 fala que nós somos criados um pouco menor do que Deus. Ou seja, um ser criado à imagem e semelhança de Deus um pouco menor do que Deus, que sangra, que sofre e que não é Deus. Talvez eu tenha que te lembrar essa manhã isso também. Deus é Deus, viu, pessoal? E você não é. Escreve isso lá. Porque às vezes a gente quer falar na vida dos outros sendo. A gente quer ter soluções sendo Deus. E nós não somos Deus. Deus é Deus. Ô Bruno, eu descobri um negócio interessante. Essa semana, eu estudando para hoje, eu fiquei sabendo que os imperadores romanos, quando eles voltavam das conquistas, né, de cidades, eles entravam nas suas carruagens pela cidade natal, pelo lugar onde eles estavam tendo como império, e os seus pares, né, suas famílias, recebiam eles com muita glória, com muita festividade, aplausos. E o imperador, ele pagava um escravo, ele tinha um escravo sentado dentro da carruagem dele, sussurrando no ouvido dele, enquanto ele entrava na cidade: você não é Deus. Você não é Deus. Você não é herói. Você não é Deus. E às vezes a gente precisa desse escravo para lembrar a gente que o máximo que a gente consegue, ou o que a gente não consegue por nós mesmos. A gente só consegue porque a graça dele nos encharca e nos capacita. Fraqueza e fragilidade também, elas são ingredientes necessários para Deus ser visto e reconhecido na nossa vida. Quando nós temos coisas a serem feitas que só Deus pode fazer, e nós permitimos Deus fazer, quando Deus faz, o que acontece? As pessoas conhecem Deus. Sim ou não?
Sempre foi assim. Lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, Deus promete um filho, certo? Mas você já prestou atenção na descendência, até chegar na manifestação do filho? O padrão era esterilidade. As mulheres eram estéreis. Todas as alianças que carregavam a semente daquilo que Deus falou era estéril. Abraão casou com Sara. Sara, estéril. Deus abriu amado, vamos lá, escola dominical. E deu Isaac, o filho da promessa. Ela teve o Samuel, mas não foi ela. Teve Ismael, e não Isaac. Teve Ismael e não foi ela. Foi com Agar. Então, Abraão casou com Sara, Sara estéril, abre a madre, Deus faz, nasce Isaac. Isaac casa com a mulher mais linda da Bíblia, Rebeca. Casou com a mulher mais linda da Bíblia, e Rebeca era estéril. Até o dia que Deus abre a madre e 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó e Esaú. Não é isso? Jacó casa com Raquel. Raquel, estéril. Entende isso? Lá Samuel, Ana, né? Ana queria um filho para dedicar, estéril. Maria, não, antes de Maria. Isabel, Zacarias casa com Isabel. Isabel carregava aquele que seria o anunciador. Isabel, estéril. E aí vem Maria, tecnicamente estéril, porque não tinha semente. Claro, a semente viria do próprio Deus. Terá, zerá, o semente viria do próprio Deus. E nasceria o filho da promessa. Então Deus sempre vai atuar. O campo que Deus gosta de agir é aquele que você não consegue. Se você consegue, Ele vai te esperar. Até o dia que você falar, não vou dar conta, e Ele fala, agora sou eu. Agora a gente tem um tanto de gente forte no nosso meio, entende, gente? A gente gosta de ser super-herói, sim ou não? A gente gosta de não pedir ajuda, né? Não é assim que funciona? A fraqueza e fragilidade são os ingredientes necessários para Deus ser visto. Quando você diz, cheguei no meu limite, quando o médico diz, na medicina não tem jeito, aí Deus olha e fala, opa, agora eu posso. Porque ele não vai ter dúvida. Sim ou não? Você não vai ser tão boa assim. Você não tem vanglória. Só glórias àquele que pode fazer o que médico não pode fazer. Amém? E ele pode, sim ou não? Não, gente? Ele pode. A glória de Deus, mesmo de modo turvo, é refletida na vida imperfeita de pessoas imperfeitas. Quem já ouviu alguém falando com esse microfone na mão e o ar que se passa é de uma pessoa perfeita? Gente, eu já tive estive em lugares que as pessoas falavam assim, eu me sentia mal, porque eu olhava e falava, puxa, é inalcançável isso. Não, e aquela família tinha uma propaganda, Cleibon, aquela margarina, Quali, aquela família gabaritada, né? Os filhos, aquela perfeição. Não, a gente tem o Fernando Evaninhos, né? Quase. Mas só quem conhece, né, Fernando? Só quem veio lá, sabe? Mas é quase lá. Mas o quase, meu amigo, tem espinho, que depende de Deus. E para fechar, o quarto aspecto da fragilidade é cuidado com a negação. Sabe por quê? Porque a negação pode te gerar presunção. Pessoas altivas, com ares de superioridade, que não precisa de ninguém, não depende de ninguém, ninguém vai me entender, o meu problema é muito grande para ser dito, e não tem ninguém que tem estrutura para me ajudar. Na verdade você está falando assim, eu sou bom e não tem outro igual, é isso que você está falando. Sim ou não? E tem uns homens que não gostam de falar, né, gente? As esposas reclamam assim, ela quer conversar e tal, e eles...
Cuidado com a autossuficiência. Quando a gente está cheio de nós mesmos, não sobra espaço para Deus agir, para Deus preencher. Sabe o que é legal? Às vezes eu encontro, né, com os machão, assim, os caras bem machão, sabe? E aí você começa a conhecê-los mais profundamente e vê que eles têm fragilidades. O que para uns é tão simples, para eles são, mas são machão, o bam. Mas tem uma fragilidade aqui, ali, acolá, igual o tendão de Aquiles, né? Encostou, dói. Isso é bênção. Esse é o lugar que Deus pode agir. Cuidado com a hipocrisia, tá, pessoal? Hipócrita, na Bíblia, é o ator, é o comediante, é o teatral. Inclusive dizem, né, que a profissão de palhaço é uma das mais introspectivas que existe. Normalmente os palhaços sofrem, né, com depressão, com profunda tristeza, e aquilo que eles conseguem fazer é apenas estético. Cuidado com o estético. Você parece ou você é? Sua família que a gente vê é o que parece ou é o que é mesmo? Máscara. Cuidado com o esgotamento. Tem pessoas que fazem tanto esforço físico, emocional e espiritual para manter uma aparência que uma hora ou outra mina, a força acaba e há um esgotamento. E normalmente a placa cai no momento que ela não queria que caísse, sim ou não? É no momento que ela fala, não, agora não, só que o braço já está cansado e puf, caiu. É assim que funciona. Por quê? Porque a gente esgota de parecer uma coisa que a gente não é. E isso tem a ver com fragilidade, porque você pode pedir ajuda. E o último aspecto, cuidado com a frustração. Porque quando você não aceita que a vida tem seus espinhos, você começa a se desapontar consigo mesmo, desapontar com Deus, com as pessoas. Conhece aquela pessoa que o mundo é contra ela? Todo mundo está fazendo mal contra ela, a igreja é contra ela, o pastor é contra ela. Será que é todo mundo contra ela ou ela que está contra o mundo? Ou Deus não ama essa pessoa para cuidar dela, ou essa pessoa não faz o suficiente para ser amada por Deus? Concluindo, há ocasiões que a maciez da nossa carne se choca com a dureza do espinho. E você precisa entender que a dor é uma bênção. O dispositivo de dor, pessoal, é bênção, viu? Nós trabalhamos lá com os Hansenianos, né? Alguns anos. E a insensibilidade de não sentir dor causa morte. Tem um livro que eu gosto muito, chama A Dádiva da Dor. Se você quiser, eu tenho. O direito já passou daqueles anos, né? Já é... Como é que chama? É quando passa um domínio público. Se quiser, eu posso ofertar. A Dádiva da Dor. E ele conta a história de Hansenianos que começaram a ser mutilados porque não sentiam mais. E a gente, às vezes, quando começa a sentir uma dorzinha aqui por causa de um espinho, a gente... Cara, é bênção. Você está vivo. E essa dor pode te aproximar de Deus. Pode te levar para um lugar de dependência. Palavras de Jesus, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tenham paz. Interessante que ele fala de aflição e paz no mesmo texto. Possivelmente ele está falando que nós podemos encontrar paz em meio às aflições. Nós podemos encontrar uma estabilidade nele em meio às coisas que não acontecem da forma que a gente sonhou. A paz. João 16:33. E para fechar, eu lembrei de alguns homens. Por exemplo, eu me lembrei de Daniel capítulo 3.
o livro de Daniel, capítulo 3, conta a história de 3 amigos tementes a Deus, que quando o rei Nabucodonosor ficou sabendo que eles tinham de fato temor a Deus e ao único Deus, ele mandou acender mais forte a fornalha. Aí o coach iria dizer o seguinte: era só você pedir que ele ia te livrar da fornalha, porque você é mais que vencedor. Só que Deus não livrou eles da fornalha. Deus não os livrou da fornalha. Deus os livrou na fornalha. E há uma diferença. Porque normalmente quando a gente entra nesse ambiente de fornalha, a gente acha que Deus não está com a gente, ou a gente não quer a presença dele. Só que ele foi lá, ué. Quantos lembram dessa história? Lembra? O rei falou o seguinte: se você falar que continua adorando a seu Deus, eu esquento mais. Ele pode esquentar. Ô, fulano, joga os 3 lá. Jogou. Diz que o rei passou a noite sem dormir, incomodado com aquilo. De manhã correu na boca do forno. Teve que arredar para não queimar suas vestes, né? Os soldados que foram com ele, salpicando de tanto quente que estava. Quando ele olha lá dentro, tinham 4 ao invés de 3. Tinham 4 homens na fornalha. Bom, hoje não se permite nem entrar na fornalha em muitos ambientes, né? Mas Deus trouxe algo hoje de manhã ao meu coração. Para quem já vive em chamas, fogo não é o problema. Quando esses homens entraram, eles tinham tanta convicção que o que acontecesse iria ser para a glória de Deus, ou para testemunho do único Deus, que o fogo não foi o problema. E o rei ficou tão abismado que quando eles saem, eles não tinham cheiro de fumaça, marcas de queimaduras, sinais de que passaram por aquela situação. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que mesmo a gente estando dentro da fornalha, pode ser que a gente saia ileso na companhia de Deus. Na fornalha. Outra, Daniel capítulo 6. Profeta Daniel. Temos um Daniel ali no nosso meio, ó. Daniel capítulo 6. Deus livrou Daniel da cova ou na cova? No nosso discurso você ia cair e querer? Você chega para um irmão e fala assim: vamos para a cova. Que isso, irmão? Eu sou mais que vencedor, cara. Eu falei assim: não, deixa eu te falar aqui. Vamos para a cova. Lá Deus vai ser glorificado. E é legal quando você lê essa história linda, porque parecia que Daniel entrou na companhia de um leão maior. E os outros viraram gatinho. Entendeu? O que Daniel tinha de companhia era muito maior do que os outros, porque os outros nem chegou perto, eles nem cheiraram Daniel. Detalhe, eles deixaram os leões com fome alguns dias. E quando Daniel entrou, ou seja, quem anda com o rei da floresta não precisa ter medo de outro animal. O leão grande já estava com Daniel. Os outros viraram. Só que a gente não quer a cova, né, pessoal? A gente não quer o processo. E aí eu me lembrei de Pedro, que nós cantamos aqui. Tem alguém aí? Estou terminando. Lembra dessa passagem de Mateus capítulo 14, onde Jesus está multiplicando os pães de um lado, tem um barco, e ele fala para os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado? E ele diz o seguinte: vamos passar para o outro lado. Palavras de Jesus. Os discípulos entram, só que eles começam a perceber uma tempestade. Vem uma tempestade, um vento impetuoso, um vento forte, balança o barco. Jesus já não está mais no barco, Jesus está à distância do barco, no monte orando. E aí começa uma conversa entre eles. Agora, nada de teologia, tá? Conversa. Achismo. Tá vendo? Falei para você não acreditar em Jesus, né?
Ele está lá no monte orando sozinho. A gente está aqui nessa tempestade, vai morrer todo mundo, velho. Aqui vai morrer todo mundo aqui, ó. Olha o barco quase virando. Tem alguém aí? Um barco quase virando, tempestade, noite escura, 3 da madrugada, sabe o que acontece? Jesus vai andando sobre as águas pro barco. E aqueles caras começam a olhar e falar, peraí, é fantasma, né? Eles não tinham fé nem para crer que ela podia ser Jesus. É fantasma. Jesus chega mais perto do barco e fala o seguinte, não, sou eu, não temas. E aí, a gente tem a galera do barco, sim ou não? Tem a galera do barco. Mas na galera do barco tem um cara chamado Pedro, que não queria ser só da galera. Sempre vai ter a galera do barco, que não tá bom aqui, vamos morrer assim mesmo. Mas tem um incomodado. O Pedro vira e fala o seguinte, bom, se for o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor andando por sobre as águas. Alguém já tinha andado sobre a água? É natural para a gente andar sobre a água? Então por que Pedro quis algo que não era natural? Porque Pedro não era só mais um, que queria ser o mais do mesmo. Pedro queria uma experiência que o pudesse dizer que o conhecia de forma diferente. Só que sabe qual que é o problema? A gente entra no barco, começa a tempestade, sabe o que a gente faz? Medinho. Jesus vem, a gente chama de fantasma. Ao invés de a gente falar, se o Senhor está comigo, me deixa experimentar coisas novas que ninguém aqui no barco se ligou, mas eu quero. Entende isso? A gente fica com o medinho no barco. Sempre vai ter a galera do barquinho, de boa, na lagoa, e vai ter o Pedro, que vai querer pular do barco e fazer o que ninguém está fazendo. Você quer ser pioneiro? Prepare para tomar até o fundo do olho. Você quer começar do zero? Você quer agir correto? Prepare. Aí o Pedro sai, né, Fernando? Essa cena, quem já viu A Cabana? Cabana? Tem a cena do cara correndo. Filme A Cabana. Não tem? Quem lembra disso? Olha o Pedro na água. Tipo, será? E o Pedro olhando para ele. Aí o Pedro, olhando. Aí deu uns 3 passos. Começou de novo e começou a afundar. Aí você fala assim, mas que vergonha, né? O irmão afundou. Mas já parou para pensar que ele foi o único que saiu do barco e experimentou algo novo? Em qual dos 2 grupos você estaria? Da galerinha do barco que não faz nada, mais do mesmo, ou que pularia do barco colocando sua vida em risco? Porque a gente ama cantar sobre a tua vida, sobre a tua palavra eu me movo. Mas e se ele falasse vem, você ia vir? Porque ele fala coisas menores para nós, a gente não faz. Sim ou não? Ele chama a gente para dar um passinho assim por fé. Por algo que você não está vendo, porque a fé é isso, sim ou não? Se for, deixa de ser. A gente não tem força para isso. A gente recebe o diagnóstico, morreu já. Não é assim? Mas o que é isso, irmão? Cara, calma. Temos os médicos, Deus pode operar pelos médicos, Deus pode operar por uma oração, Deus pode operar um milagre. Calma. Cadê desespero, né? Sabe o que é lindo? Que Pedro pula, anda, só que em algum momento ele começa a perceber demais o vento e olhar para ele começa a afundar e Deus deixa. Jesus deixa ele começar a afundar. Por que será, gente? Para o Pedro nunca esquecer que tinha que estar ligado nele. Entendeu isso? Pedro, você pode até viver coisas sobrenaturais, mas é olhando para mim. Você por você mesmo, você é limitado, frágil. O que você fala não tem muito peso, porque você fala hoje, desfala amanhã. Você fala, me promete amar hoje, amanhã você me nega. Pedro, você é uma bomba ambulante.
mas olhando para mim, você é um apóstolo. Olhando para mim. Para fechar essa, imagina Pedro, diz o texto, Mateus capítulo 14, que Jesus volta com Pedro para o barco. Imagina o Pedro chegando no barco, gente. Hã? Hein, Dona Maria? De mão dada com Jesus. E os outros assim, branco. Aqueles que antes falavam assim, ele é louco, ele é louco, ele é louco. Estão falando o quê? Uau, cara. Esse Pedro é diferente. Esse Pedro é diferente. Diz, quando ele volta, todos do barco viram e falam, esse é o Filho de Deus. Quando a gente vive coisas com Deus, a gente é instrumento para a glória de Deus. Isso é legal demais. Por último, Jesus também teve espinhos, pessoal, e um espinho bem pequenininho chamado cruz. Deus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele era. Ele baixou de nível, sendo Deus, se tornando humano e Deus, 100% homem, 100% Deus. E nessa estatura de homem, ele se abaixou um pouco mais para ser servo. Jesus. Aqui, pensa se Jesus fosse o Alisson. Alisson ali. O Alisson é quase Jesus, tá, pessoal? Quase. Muito parecido com Jesus. Mas imagine se fosse ele. Deus, hein? Filho de Deus. Aí o soldado chegou a prender. Tá, prendeu. Colocou no madeiro. A hora que levantasse o primeiro prego com a machadada, Deus, vamos acabar com essa brincadeira, foi longe demais. Morre todo mundo. Já estão todos mortos nos seus delitos e pecados, sim ou não? Sem a cruz, morte. Morreu todo mundo. Sabe o que Deus faz, Alice? Pode furar. Pode cravar esse espinho. Não o suficiente, puxam do outro lado, estica, quase quebrando o corpo dele, mas deslocando, mais um espinho. Puxa os pés, um sobre o outro, e mais um espinho. E sabe o que ele fala, Vaninha, quando as pessoas estão colocando os cravos? Pai, perdoa. Deus falando, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Bom, se Jesus teve espinhos e cruz, por que eu e você não pode ter? Você é mais que Deus? Você é mais que Jesus? Por isso que palavras de Jesus, quando fala tome a sua cruz e vem, é que ela pode ser pesada, pode ter espinhos, mas a gente tem com quem ir. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Minha oração essa manhã é que você se mantenha fiel a Deus mesmo nos piores momentos da sua vida. Sabe aquela hora, aqueles 5 segundos antes do estouro? Tente lembrar desse dia onde Deus te prometeu que estaria com você até a consumação dos tempos. E no dia que o espinho estiver sangrando, pastor, assim muito, doendo demais lá dentro, corra para Ele. Tem alguém que sabe o que é padecer. Sabe o que diz Isaías? Que como ovelha muda, ele foi para o matador, caladinho, apanhando no nosso lugar. É alguém que sabe sofrer, alguém que sabe chorar. Ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência por coisas que sofreu. E eu confesso que meu desafio essa manhã é te colocar num lugar de humanidade, de fragilidade. Sabe por quê? Porque palavras de Paulo, de palavras de Jesus, o meu poder se aperfeiçoa melhor na sua fraqueza, na sua fragilidade.
Se eu chegasse para esse coach e falaria assim, ó, deixa eu falar, eu já falaria o contrário. Eu falaria assim, quantos fracos eu tenho aqui? Porque o texto diz que quanto mais fraco no sentido de reconhecer que você depende de Deus, mais forte você é. E por que você é forte nessa hora? Porque Deus pode agir. Porque você reconheceu fragilidade, porque você reconheceu que você precisa de Deus, Deus pode agir. Coloque seus anseios, né? Quem nunca aqui teve um problema com o filho? Quem nunca aqui teve um diagnóstico que não gostaria de ter? Quem aqui não tem um familiar passando por algo que a gente não gostaria por amá-los? Que a gente possa derramar isso aos pés de Jesus e encontrar bálsamo de misericórdia, de graça, de favor, para nos colocar de pé. E os espinhos da vida a gente vai colhendo, para que a graça dele nos basta. Irmãos, é nesse lugar que a gente encontra renovo e que a gente é fortalecido com bondade. E o meu desejo para você essa manhã é isso. Reconheça a sua fragilidade, peça ajuda a Deus, deixa Ele te tocar de forma especial. Curva sua cabeça e vamos orar. Perdoe por querer ser tão fortes em momentos que o suficiente era nos reconhecer totalmente dependentes a Ti. Perdoe as nossas máscaras. Perdoe as nossas habilidades de esconder do Senhor fragilidades, carências, necessidades. Nos perdoe por não correr para o Senhor quando passamos e sofremos insultos, privações, perseguições. Queremos rever nossa rota, Senhor. Queremos rever nosso caminho. Queremos ter um encontro com a Tua graça, Senhor. Queremos ser renovados pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Nos ajuda, Jesus. Pai, eu oro pela vida de cada um que está aqui. Eu não sei o espinho que pode estar na carne de cada um aqui, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor conhece as dores, as cavernas, os lugares escuros do coração de cada um aqui. E a minha oração é que o Senhor vá ao encontro desses lugares com um amor tão irresistível, tão renovador, que nós não consigamos confundir a Tua voz e a Tua poderosa mão. Por favor, Jesus, faz isso no nosso meio. Faz isso em nome de Jesus. Você que está recebendo os elementos da ceia, eu queria, em memória de Jesus, lembrar da fragilidade de Jesus. Do momento que o Jesus homem foi fragilizado. E celebrarmos até que Ele venha, né, essa fragilidade de Jesus, que para nós hoje se tornou um motivo de vitória. O aguilhão da morte retirado mediante a morte de um inocente. Eu queria fazer isso em conjunto com você. Se você tomou o seu cálice, se coloque de pé.
lembre da vitória da cruz. O livro de Lucas fala que Jesus desejou ansiosamente ter a última ceia com seus amigos, porque ela era um desenho do que aconteceria na cruz. Era um desenho. Ou seja, quando ele pegava o cálice, ele olhava e: esse é o meu sangue que será vertido por vocês. Esse é o meu pão que será partido por vocês. 1 Coríntios capítulo 11 vai nos lembrar que Paulo nos transmite aquilo que ele recebeu do Senhor, que na noite em que ele foi traído, Jesus tomou esse pão, agradeceu a Deus e partiu, dizendo: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Esse é meu momento de fraqueza, de fragilidade. Esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês anunciam que valeu a pena, sabe? Valeu a pena Ele se doar daquela forma, valeu a pena. Com esse entendimento, coma do pão e tome do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo favor imerecido da cruz, pela redenção do mundo, pela redenção da nossa história, da nossa humanidade. Por cada fragilidade que o Senhor conhece, que reflete o Senhor e a necessidade do Senhor que temos. O Senhor nos ajude a viver anunciando a sua vitória na cruz. Amém?